Bom, vou citar aqui esse trecho, né, que é legal. Olha só que interessante aqui. A moralidade, como um campo meramente comportamental, deslocado da imaginação e do intelecto, era simplesmente inconcebível no mundo da sabedoria. No mundo da sabedoria, como você pode ver, né, o intelecto e a imaginação, elas não estão desconectadas da vida moral. Muita gente trata a moralidade como um campo meramente comportamental, né? Como se fosse assim, um campo totalmente nada a ver com a inteligência. No caso de Provérbios, isso não existe. Em Provérbios, operações mentais, representações e operações mentais, jogos linguísticos, alusividades estéticas, que é o que é utilizado muito na poesia, né, de Provérbios, são amplamente utilizadas na pedagogia dos sábios. Então observe que o fato deles lidarem com questões morais, parece apenas questões morais, eles estão lidando com questões existenciais, né? Os sábios de Provérbios estão, no final das contas, lidando com aquela capilaridade das relações humanas. Mas isso exige, né, uma arte. Que arte é essa? A arte de extrair dessas questões bem prosaicas lições profundas que possam ser internalizadas pelo aprendiz e aplicadas nas mais diversas situações do dia a dia e da vida do aprendiz. Olha, vamos brincar aqui, por exemplo, com o título da obra, né? Não sei se você sabe, Provérbios de Salomão tem esse nome aí, Mishle Shlomo. Ó, ficou aí escrito Shalom, mas é Shlomo, tá, gente? Desculpa aí o erro de transliteração. Porque na hora de escrever a gente confunde mesmo. Até porque o nome de Shlomo, Salomão, vem de Shalom mesmo. Coisas de hebraísta, tá, gente? Foi mal. Isso aqui é um erro que um leigo nunca cometeria, certamente. Gente, Mishlei Shlomo, ou Provérbios de Salomão, como é traduzido em português, só para vocês terem uma ideia, essa expressão Mishlei é uma expressão que a gente fala que está no construto plural de Machal. Machal é a palavra que está aqui, ok? Só que como é no plural, Provérbios, então ele fica no plural. Só que é um plural construto, indicando que esses provérbios pertencem a alguém, no caso Shlomo, que é Salomão. Então desculpem o erro aqui, não é Shalom, é Shlomo, tá? Então depois dei uma corrigida, mas no slide que eu vou mandar para vocês já vai com a correção. O construto plural de Machal, ok? É o construto plural de Machal. Isso é importante mencionar, porque Machal é a nossa palavra-chave da aula de hoje, como eu já mencionei, né? Tá, Igor, mas o que é Machal no final das contas? Gente, essa palavra ela ocorre, só para vocês terem uma ideia, 17 vezes em toda a obra de Provérbios, entre as suas variantes. Pode ser uma referência, de fato, a toda a arte com as palavras, tá, gente? Machal tem a ver com isso. Machado tem a ver com governo, Machado tem a ver com controle, interessante, vou falar disso também. Machado tem a ver com o estilo literário de Provérbios. Machado é a arte das palavras, mas a arte das palavras aplicada à formação para a sabedoria. Essa, digamos assim, é o grande trunfo, vou até ligar a luz aqui para iluminar um pouquinho mais, esse é, na verdade, o grande trunfo da obra de Provérbios, tá, gente? É o Machado. Não só de Provérbios, mas toda a tradição da sabedoria. É curioso porque uma tradução literal de Machado seria comparar, ou comparação. No caso, esse foi um substantivo, né? Porque existe aí o verbo também derivado. Então, de fato, traduzir essa expressão apenas como provérbio, como ficou nas Bíblias em português, né, não seria tão adequado. Não é que está errado, mas não aprecia essa riqueza de sentido que está por trás da expressão Machado. Há até quem sugerisse, por exemplo, uma tradução como Parábolas de Salomão. Não é de todo errado, porque de fato a Septuaginta traduz Machado como parábole. A Septuaginta, para quem não sabe, é a versão grega, né? No caso aí, a versão grega a versão grega do Antigo Testamento, né? Então, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou vendo a próxima citação, que ela é muito importante para o que eu vou falar agora, tá? Que é justamente a etimologia da expressão machalo pelo Perdue. Olha que bacana essa citação, pessoal, olha que legal, tá? Olha aí o que o Perdue vai dizer. Tá? A etimologia da palavra, e ele está falando aqui, se referindo aqui à palavra machalo, né? Sugere dois entendimentos. Olha que interessante: governo e comparação. Por que ele colocou governo e comparação aqui, essas duas expressões? Porque Machala, tem duas expressões Machala. Uma tem com uma vogal chamada patar e a outra com kametz. Tá? Então, essas duas palavras são distintas, mas parece que existe uma influência semântica entre as duas, o que dá uma certa conotação de governo de fato. Existe uma discussão se essa seria realmente uma proposta interessante na recuperação etimológica da expressão, uma vez que, claro, palavras hebraicas dependem de contexto.
Mas não há como ignorar o fato que existe aí uma genealogia etimológica, né? Então, em primeira instância, o termo aponta para o desejo da sabedoria em governar a vida, o que faz muito sentido, né? Até com formar, né? Sabedoria. Através da incorporação do ensino da sabedoria, o sábio tem a habilidade para reger ou controlar, olha aí, as vicissitudes da vida e ser bem-sucedido. Lembra-se que na tradição da sabedoria, os sábios estão tentando evitar a tolice e as armadilhas da tolice, porque elas são eventualmente elas estão presentes na relação do ser humano com o mundo, ok? Isso é importante. E aí o texto continua: linguagem em si mesmo tem poder e o ensino sábio orienta um comportamento apropriado. Então é curioso porque agora a gente começa a perceber, gente, isso é sensacional, uma aproximação muito importante entre o discurso, a retórica e a linguagem, com formação etimológica, ou melhor, formação epistemológica e formação existencial. Então, o sábio, para se formar do sábio, existe aqui a mediação da palavra. Nós já vimos que tem alguém antes da palavra que é o sábio, propriamente dito, né? O mediador. O mediador, que é o sábio, ele usa a linguagem, tá, de uma determinada forma, e não é uma linguagem analítica, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele usa a linguagem de uma determinada forma para afetar a formação do seu aprendiz. Tá? Então, aqui a gente está vendo uma aproximação entre epistemologia e palavra, discurso, retórica, linguagem. Atenção para isso. Organizar o mundo atribuindo-lhe sentido a partir de um determinado discurso afeta diretamente a forma como os sujeitos educados nessa realidade se relacionam com ela. Tá? Então, isso aqui é importante porque quando a gente fala de linguagem, isso tem tudo que ver com a cosmologia. Por quê? Porque Deus criou com palavras. Faz todo sentido. Se Deus criou com palavras, se a sabedoria sustenta a realidade, então salvar as pessoas do caos, ou evitar que elas vivam uma vida caótica, como caótico era o mundo antes de Deus dizer haja luz, ela era sem forma e vazia, né? A saída é o discurso, é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é o que traz o sentido, a palavra que organiza a realidade, e é a palavra internalizada que faz com que o sujeito evite o caos da tolice. Tá? Essa é a psicologia e a filosofia por trás de Provérbios. Então as implicações pedagógicas aqui são altamente relevantes. Tá? E é importantíssimo a gente recuperar como Provérbios trata, por exemplo, o machal, a comparação, a arte da analogia, que é a comparação proverbial, como nós vimos, né? Que compara um elemento concreto e dali externaliza um movimento metafórico, e a gente vai trabalhar bastante isso aí daqui para frente.